E agora nós também temos a participação do responsável pelo setor contábil da Câmara de Vereadores aqui de Rebouças, o Júlio Klaser. Orçamento previsto para 2019, qual o valor? Seja bem-vindo. Obrigado, Cleiton. Boa tarde aos ouvintes e aos internautas que nos acompanham. Então, o orçamento para o ano de 2019 foi proposto lá no ano de 2018, 1.915.000 para o Legislativo Municipal. O que acontece? Esse orçamento ele vem de uma emenda constitucional. Esse orçamento foi elaborado, proposto lá pelo Executivo, juntamente com a proposta deles. Foi mandado aqui para a Câmara, onde foi apreciado e posteriormente votado, e que ocasionou esse valor. Até, se você observar, o Legislativo teria direito a 7%. Só que a gente usou como uma forma de prudência para respeitar os limites impostos para as câmaras, de reduzir um pouquinho esse orçamento, deixando também esse valor já disponível lá no Executivo para eles gastarem da forma que eles acharem melhor. Até gostaria de salientar que a Lei Orgânica nos diz que esse projeto que vem do Executivo, ele será encaminhado à Câmara até o dia 30 de setembro. Então, convidamos já a população para estar participando, que nós estamos no processo de elaboração do orçamento de 2020. Então, ele vai vir aqui para a Câmara até 30 de setembro, onde todos os vereadores, a população pode vir olhar aqui junto com os vereadores, e será posteriormente, depois de aprovado, devolvido para a sanção do prefeito até o final do nosso segundo semestre legislativo. Os repasses recebidos até o momento, Júlio. Então, Cleiton, a gente fez uma perspectiva aqui do primeiro semestre para trazer para a população um resultado orçamentário já de um período fechado, né? Até o período a gente recebeu 960.000. O que eu queria também comentar que ele não é um repasse fixo. Vamos dizer assim, 1.915.000 ele não é dividido por 12. Quando a gente elabora esse orçamento, a gente procura ver como que a receita se comportou no ano anterior, trazendo um valor um pouquinho maior nos meses que são arrecadados mais pelo Executivo e valores menores quando são arrecadados períodos que tem aquela baixa na receita do município, para não prejudicar o andamento do Executivo. A gente sabe que a Câmara, como um poder independente, ela acaba dependendo financeiramente do Executivo, da Prefeitura nossa, né? Bom, e aí nós entramos na questão de números, né, Júlio? A questão do resultado financeiro, composição de despesas, aliás, o vencimento das obrigações gira em torno de quanto hoje? Então, Cleiton, a gente tem aí um gasto mensal aproximado de R$120.000 por mês. O que acontece? A nossa composição da despesa, ela é feita pelos vencimentos pagos aos funcionários, aos agentes políticos. Temos também a parte patronal. O que seria a parte patronal? É o INSS. O INSS que é pago igual em uma empresa privada. O que acontece? O funcionário também é retido uma parte dele e uma parte a Câmara completa, que seria essa parte patronal. Possuímos outras despesas e também a gente tem um valor orçado para alguns pequenos investimentos. Então até eu queria trazer um valor mais próximo da realidade, também lembrando que seria dos 6 primeiros meses, né? A parte de vencimentos e obrigações, a gente gastou 601.000 aproximadamente. As outras despesas, que é a manutenção da nossa Câmara, foi de 90.000 nesses 6 primeiros meses e o investimento ficou na casa de 38.000. O que aconteceu? Tivemos um total de despesas de 729.000, sobrando lá, em relação aos 960 que recebemos do Executivo, um saldo financeiro de 230.000. Esse seria o saldo em caixa no dia 30 de junho de 2019. Certo. Agora, Júlio, parece-me que a lei veda a devolução mensal de valores fixos, é isso? Isso, Cleiton. Até em anos anteriores, quando a prefeitura precisava, eles solicitavam a devolução antecipada dos recursos da Câmara. O que aconteceu? O ano passado, o Tribunal de Contas do Estado emitiu um acórdão, o acórdão 1486 de 2018,
no qual ele veda a devolução mensal ou de valores fixos dos saldos de caixa da Câmara Municipal à Prefeitura. Então, assim, impossibilitou aquela devolução, como aconteceu em anos anteriores. Esse ano, com um aval de todos os vereadores e em acordo com o presidente da Câmara, o professor Ricardo, a gente vai economizar o máximo possível, mas será devolvido apenas no final do ano, né? Podendo até ser indicado para alguma finalidade que eles entrarem em um acordo com o prefeito. Lembro que isso é só uma indicação. A Câmara não tem esse poder de dar a destinação desse dinheiro. A Câmara ela apenas devolve para o Executivo e ele que vai dar a finalidade. Bom, nesse contexto entre despesas e investimentos, por exemplo, material de consumo, o que compreende isso numa Câmara Municipal? Então, Cleiton, nesse ano, né, a gente teve o gasto de 21 mil aproximadamente aí com material de consumo. O que seria esse material de consumo? Basicamente é o gasto com material de expediente. Então a gente acaba gastando em papelaria, né? A gente é como se fosse um escritório, né? Temos também os gêneros de alimentação, onde é comprado basicamente água, café. Aqui também a população pode perceber que nem sempre acontece apenas a reunião ordinária, aquela reunião das terça-feiras. Acontece em outros eventos, são oferecidos ao nosso plenário, está à disposição da população, então a gente acaba servindo água, serve um cafezinho ali para o pessoal que está às vezes fazendo um treinamento, um curso, uma capacitação, ou até mesmo as próprias reuniões que acontecem das secretariados aí do prefeito, acontece reuniões com as empresas que estão querendo vir se instalar, então volta e meia tem uma outra reunião. Então esse gasto de consumo seria aquele material imediato, consumo rápido, sabe? Bom, Júlio, lembrando que ainda, ouve você falar em números, né? Lembrando que ainda está o percentual muito abaixo do que teria direito a Câmara a gastar. Isso é verdade, Cleiton. A Câmara ela teria direito a 7% do orçamento, né? Então, para a gente fazer uma conta rápida, vamos dizer que o município ele arrecade 30 milhões, a gente teria aproximadamente 2 milhões e meio a gastar aí. Então, a Câmara vem, ano após ano, tentando enxugar os seus gastos para sempre estar proporcionando uma devolução maior, tentando entrar em, que nem diz aquele, em concordância com o município para ajudar o município, né? Certo. Bom, nesse contexto, esse rol aí de serviços e despesas, também há outros serviços, inclusive de pessoa jurídica, né? Isso, Cleiton. Então, na manutenção da nossa Câmara aqui, né, a gente tem um único edifício, né, um único prédio aqui no centro. O que é basicamente os outros serviços que a gente acaba gastando? É o serviço de água e esgoto com a Sanepar, o serviço da luz, né, a eletricidade, a energia elétrica com a Copel, a telefonia fixa hoje com a Oi, né? Temos também o gasto com a internet, temos um contrato com uma empresa que fornece a internet para a Câmara. Temos também um contrato com a rádio, onde o ouvinte pode nos ouvir nas quinta-feiras. Então, tudo isso ele entra no outros serviços de pessoa jurídica, que nesses 6 primeiros meses a gente totalizou o gasto de 24 mil. É um gasto bem baixo, aproximado das outras câmaras aí das regiões, né? Pois é, falando em gasto também, algo que chama a atenção é a questão de diárias. O valor aqui em Rebouças é também relativamente baixo, né, Ju? Isso, Cleiton. Até se você fazer uma pequena busca em portais da transparências das câmaras ou das prefeituras da nossa região ou de outras regiões, o valor aqui em Rebouças é bem baixo, né? A gente lembra que a diária ela é de caráter eventual. O que acontece? É só uma despesa quando o vereador ou funcionário sai em deslocamento a trabalho do município, né? Então ele tem alguns gastos com alimentação, hospedagem quando vai pernoitar e o seu transporte, né? Até agora recentemente foi editada uma nova lei, né, municipal aqui regulamentando a diária aqui da Câmara, né? Para esse ano, nos 6 primeiros meses, a Câmara gastou 4 mil reais. Mas eu quero destacar que desse 4 mil reais teve aquela grande
grande reunião feita em Curitiba, na Secretaria de Infraestrutura, a qual os vereadores, em conjunto com o prefeito, conseguiram esse avanço para a nossa região do asfalto que vai ligar Irati a São Mateus, uma emenda parlamentar que vai vir a ligar Rebouças a esse asfalto, né, Cleiton? Então, qual que é o valor da diária? Então, hoje, com essa nova lei, a diária é de R$300 para não pernoitar e R$600 pernoitando. Se você for olhar na região também, é um valor menor do que o praticado pelas nossas co-irmãs, né, as outras casas leis. Certo. Júlio, agora com relação a outras despesas, por exemplo, temos aqui equipamentos, material permanente, serviço de comunicação, também com pessoa jurídica. Isso, Cleito. Há 2 anos atrás o Tribunal de Contas mudou, né? Agora, tudo que é serviço de tecnologia de informação, ele acaba sendo destacado em separado, né? O nosso gasto foi de 24 mil nesses 6 primeiros meses, mas basicamente ele seria o sistema de contabilidade, o qual é integrado com o sistema de portal de transparência, DLRF. Então a gente chama que ele é o coração da nossa Câmara, né? Ele vai produzir toda a informação para o cidadão poder pesquisar. Então, quando você acessa lá na sua casa o portal da transparência, nada mais que você está acessando um banco de dados nosso, que é fornecido por uma empresa especializada, né? Agora falando sobre a lei de responsabilidade fiscal com o técnico, com o contador da Câmara aqui de Rebouças, o Júlio Claser. Júlio, na verdade, falando a questão da despesa com o pessoal da Câmara, ela não ultrapassa 6%. Isso, Cleito. Então, como a gente explanou anteriormente, né, a gente teria direito a gastar 6% com o gasto de pessoal. A receita corrente líquida para os 6 primeiros meses do município foi na faixa de 36 milhões e 900. Se a gente pegar esse 6%, ele seria 2 milhões 214 mil. O que acontece? A gente vai apurar esse cálculo de qual forma? Buscando o mês de referência, que seria junho de 2019, mais os 11 anteriores. Então, seria até julho de 2018. A Câmara gastou 1.189 mil, o que representa 3,22%. Então, a gente está no meio, né? Na metade, não gastou nem a metade praticamente do que teria de direito a gastar. Tudo bem. Júlio, alguma informação complementar? Seja à vontade. Então, Cleiton, a gente só queria complementar aí o pessoal que é uma explanação, aproveitando que foi o feriado do nosso padroeiro. Nessa última terça-feira, vamos usar esse horário da rádio para estar dando essa pequena explanação de como que está a nossa Câmara de Vereador, né? E convidar a população para as audiências públicas. De cada 4 meses é feita uma audiência onde a gente presta contas por quadrimestre. Agora, no mês de setembro, possivelmente próximo ao dia 30 de setembro, terá uma audiência pública, seria referente ao 2º quadrimestre. Então, a gente vai juntar 8 meses para explicar para a população, demonstrar para a população. E lembro que essas audiências elas são realizadas em conjunto com o Executivo. Muito importante a participação popular. Você vai estar, além de saber as informações do que está ocorrendo no Legislativo, vai também estar por dentro do que está ocorrendo no Executivo Municipal.